Hoje é dia de falar de Ford Maverick aqui na garagem, a bordo de uma versão que eu estava procurando há algum tempo. É o 4 cilindros, é um super luxo, 4 portas, 4 cilindros, e pela plaqueta ali a gente vê várias coisas interessantes que esse carro traz, que me parece deve ter sido escolhidas aí pelo primeiro dono lá em 76, mas a gente vai conhecer um pouquinho disso tudo a partir de agora. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha! Agora temos um Maverick 4 cilindros na garagem. É algo, aliás, que eu estava procurando há algum tempo. É Maverick 4 cilindros, esse motor que foi muito elogiado. Aliás, muito elogiado pela imprensa especializada da época. Você lê as matérias de época do lançamento do Maverick 4 cilindros, o pessoal elogia muito, porque esse motor era um motor moderno, concepção moderna, tecnicamente falando, em relação aos 6 cilindros do Aero Willis, muito antiquado, serviu, foi bom uma época, mas para o Maverick não era um motor adequado. Tanto que é curioso, a 4 rodas agora voltou com o seu acervo clássico para assinantes. Então é um negócio interessante para quem gosta de história, como eu gosto de ler as impressões dos meus colegas da década de 70, 60, 80, enfim. E é legal porque você pode consultar lá todas as edições da 4 rodas até hoje. Voltou isso no aplicativo, bem interessante. E uma coisa legal, estava lendo lá justamente o teste de lançamento desse carro e as pessoas elogiam, né? O jornalista elogia bastante a questão de dirigibilidade, distribuição de peso, suspensão, todas as mudanças que ocorreram em relação à versão dos 6 cilindros e ao V8. A gente sabe que o V8 é legal, mas logicamente o 6 é uma versão do Maverick que sempre foi meio mal falada e com razão. Lá tem um outro teste bem interessante, mas eu comento daqui a pouquinho, na versão 6 cilindros, teste de 30 mil da 4 rodas. Mas vamos falar daqui a pouquinho, vamos primeiro falar desse carro aqui, que olha só que maravilha. Eu acho o Maverick um carro interessante. Na época a gente falou de um caracterizado GT há uns meses atrás, falamos já de um super luxo 4 portas com V8, né, de fábrica, de plaqueta. E o que é legal dos Mavericks é que tem a plaqueta dele te informa tudo sobre o carro e tem um site especializado também para encontrar isso. Isso é uma coisa muito legal, porque muitos carros aqui no Brasil não tem isso. E é uma forma de você encontrar cor, características opcionais, é muito importante para quem restaura e para quem compra um carro clássico como esse, né, para ter toda essa documentação. Bom, esse é um Maverick fase 1, ele mudou. É um 76, foi o último ano antes daquela mudança que houve em 77, a gente vai ver as lanternas traseiras daqui a pouco, e justamente 77, 78 e 79 acabou o Maverick. O Maverick ele ficou pouco tempo no mercado, se você for ver em relação ao Opala e aos Dodges também. Eu acho que a Ford, sei lá, talvez não tenha calculado tanto, ou enfim, lançou o carro, não vendeu o quanto eles esperavam, porque o Maverick saiu nos Estados Unidos em 69, né? Isso é uma coisa interessante. E no mercado americano, o Maverick ele concorria com o Fusca, né? Olha a ideia de preço que eles têm lá, completamente diferente. Aqui sempre foi um carro caro, barato, entre aspas, algumas versões, mas logicamente o padrão de barato que a gente tem aqui, mas, né, sempre foi um carro mais caro. Esse 4 cilindros tem uma outra característica muito legal, além de ser um 4 portas, essa cor também que é bacana, né? Olha que cor de época. Essas cores de época são sensacionais, né? Estava até falando com o proprietário atual, ele falou, provavelmente ele foi pintado, banho de tinta, mas na época você vê que a pintura dele é uma pintura grossa também, né? Não é uma pintura moderna, isso é bem bacana. É interessante essa questão. E ele é um sobrevivente, então a gente vê aqui todos os frisos, essas marquinhas do tempo, né? A pessoa encostou num portão, alguma coisa. Esse Ford aqui, ó, tem aquela marca, parece uma pátina natural. Esse para-choque com as garras também é uma coisa bacana. Ó, um amassadinho aqui, enfim. Essas coisas que a gente que gosta de carro antigo olha e você fala, nossa, olha só, o carro tem uma história para contar, né? Ele tem alguma coisinha ali que você olha e fala, putz, ele passou por algumas coisas na vida. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, na minha opinião, de um carro que conseguiu, digamos, sobreviver, né? Sobreviver ao tempo. Eu acho que a grande sacada é essa. Isso aqui também, ó, esse sobrearo, tem uma amassadinha, às vezes um raspãozinho que deu numa entrada de portão, numa entrada de garagem. Outra coisa legal também, esse carro traz aqui já pneus mais modernos, né? O que era uma questão muito curiosa da época. Sabe que os carros usavam pneus diagonais,
No Opala tinha pneu diagonal também, eu troquei, botei os radiais, porque o pneu diagonal é um pneu que tinha na época, né? Mas as marcas aqui no Brasil relutaram muito em trocar os pneus dos carros, né? Já tinha pneus com uma qualidade melhor na década de 70 mesmo, até a Chevrolet na década de 80 vendia Opala com pneu diagonal, incrível, né? Mas, enfim, coisas aí que melhoram muito a dirigibilidade. E o que é legal, justamente, essa ideia do carro sobrevivente é essa, a ideia da cápsula do tempo, né? Então aqui, olha esses frisos, a falta do retrovisor do lado direito, eu acho sensacionais essas coisas. Alguns adesivos, alguns de época, outros não, mas olha esses vidros Ford, que legal. Cara, são uns detalhes assim, sensacionais, né? Que a gente que gosta de carro antigo olha e fala, meu, interessantíssimo. E o desenho também, o que é interessante do sedã, do Maverick Sedã, é que ele é um pouquinho mais comprido, ele tem uma distância entre eixos maior do que o Coupé. Isso é uma característica interessante, porque ele tem mais espaço na traseira, né, no banco de trás, do que a versão Coupé. E outra coisa, fechando aqui, primeiro, esse para-choque com garras também na traseira, uma oxidaçãozinha, até aquelas coisas interessantes. E justamente, é a final da fase 1, porque ele traz, ó, essa traseira com as lanternas pequenas, né? Em 77, ano seguinte, mudou, ficou aquela lanterna um pouquinho maior, que é bonita, o pessoal trocava, punha de Mustang, também Mach-1, ficava legal também. Enfim. Ok, adesivos. Adesivo de época é uma das coisas mais legais, né? Porque ele retrata a realidade de um momento. Agora olha só que interessante, o fechamento desta porta e a abertura, cara, fantástico. Isso me lembrou um Corcel que uma amiga da minha mãe tinha lá nos anos 80, que era do pai dela, o Corcel também. Mas essa porta lembra muito do Corcel 4 portas, né? Agora olha só esse interior. Meu, fantástico. Já chegaremos a uma característica interessante, que é isso aqui, ó. Bancos individuais, também uma opção da plaqueta. Ó, banco baixo e banco individual. Um espaço razoável aqui atrás, né? Nós temos o túnel, claro, que é uma coisa que ocupa espaço, mas olha só que interessante, né? Inclusive uma mudança importante que houve quando a Ford disponibilizou o banco individual é que esses bancos eles acabaram ganhando uns 5 centímetros mais ou menos, porque esses bancos eles têm a parte de trás do banco um pouquinho mais recuada, um pouquinho mais curva, então eles ganharam aí, sem dúvida nenhuma, em espaço, né, para as pernas dos passageiros que iam atrás. Mas é bem legal, né? Se você analisar, até o espaço de abertura da porta é interessante. Então, portas menores, né, a gente está vendo aqui, ó, tá vendo, em relação ao Maverick Coupé tradicional, que tem aquela porta grande. Olha só. Acabamento de porta, né? Isso que é interessante, né? Aqui está a plaqueta, né? Que identifica tudo isso que eu estou dizendo agora. Olha só, esses bancos, né? O banco individual, ele realmente ficou mais confortável. As revistas de época, elas elogiam, né, o conforto. É um banco baixo. Você lembra que eu falei um negócio para vocês curioso? Que muita gente antigamente punha espuma no banco para encher ou tirava a espuma. Hoje em dia os bancos são muito mais modulados, tem ajuste de altura, tem uma série de coisas. Mas antigamente você não tinha ajuste de altura no banco. Então o que a pessoa fazia? Punha espuma mesmo. Então você vê alguns carros desses antigos que tem ou são muito altos ou são muito baixos. Esse aqui é meio baixo para mim. Se eu fosse o dono da época, eu ia botar mais espuma para ficar um pouquinho mais alto. Eu tenho uma visão bacana aqui, ó, do capô, tudo, do painel, mas até se você quisesse uma posição um pouquinho mais alta, você tinha que preencher o banco. Isso era uma coisa muito comum, os tapeceiros da época faziam muita coisa desse tipo. Aqui, olhando algumas coisas gerais, esse volante, olha só que legal, outra marca do tempo, né? Interessantíssimo, né? Esse tipo de coisa. A gente vê e gosta muito, né? Porque eu acho o painel do Maverick bem legal, né? Para a época, né? Ele é um painel que ele é mais pronunciado assim para frente, é interessante. O sistema aqui toca-fitas também. Esse carro foi parado bastante tempo, eu vou falar daqui a pouco guiando. Câmbio de 4 marchas aqui no console, né? Então nós temos no console o câmbio de 4 marchas e não como era tradicionalmente na coluna. A gente vai falar sobre mecânica, daí eu vou falar de novo da Dona Yaya. Vocês lembram da Dona Yaya lá de Araraquara, que tinha um Maverick branco, ficava parado lá na Avenida Portugal. Eu morava lá no Aristocrata na época. E a Dona Yaya, o carro dela ficava parado lá, eu sempre via ela passando, enfim. Mas eu não sei exatamente se ele era um V8, um 6 ou um 4 cilindros, cara. Se alguém conhece a Dona Yaya lá de Araraquara,
Comenta aí, o Maverick dela era novinho na época, a gente estava em 80 e pouco, ou seja, o Maverick tinha uns 15 anos, era novo. Eu acho que ela era a única dona também, mas ela passava assim, era banco baixo, tudo, mas era banco inteiriço também. Enfim, lembranças aí bem bacanas daquela época. Vamos falar agora da mecânica, que é esse motor muito moderno, e depois vamos dar a nossa tradicional voltinha. E para todos os fãs de porta-mala, olha só que interessante. Bom, primeiro, né, nada de ferrugem, né, muito legal. É por isso que eu falei sobrevivente, é bacana esse tipo de coisa. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo quando a gente faz matéria com carro americano, vou chamar carro americano, de modo geral, Maverick, Cadillac, e essa escola toda que a gente adora. É isso aqui, instruções gerais de como trocar pneu, remover o pneu, colocar o macaco, o step, etc. Aqui ele está sem o acabamento, né, essa parte aqui, está sem aquele carpete, mas tem coisas interessantes. Ele veio com um kit extra para troca, olha só, de jogo de frisos. Olha que interessante, né? O que veio no carro. Será que o primeiro dono comprou? Talvez. E outra característica que talvez a gente fez uma conjectura aqui, que pode ser o step original de 76. Em termos históricos é legal, não é um pneu que não dá para usar, mas em termos históricos é bacana. E aqui, até uma coisa engraçada, né? Você está acostumado a olhar os Mavericks com o V8, V8 Stroker e tal, e aqui o motor 4 cilindros, que veremos agora, eu vou dirigir, vou comentar sobre as minhas impressões, tendo um Opala 4 cilindros também. Aqui é um motor bem moderno para a época, concepção técnica muito moderna para a época, retrabalho de suspensão, enfim, vou falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora nas impressões ao volante. Muito bem, e vamos de Maverick 4 cilindros. Cara, eu andei agora nesse carro aqui, dei uma voltinha preliminar e particularmente gostei. Eu achei, assim, ele é mais fraco que o Opala, apesar de ter praticamente a mesma potência, né, do 151S, mas o Maverick é mais pesado, né? Essa é uma questão que faz um diferencial importante, né? Então ele é mais pesado, mas de maneira geral, andando no carro aqui, cara, eu curti a dirigibilidade dele, né? Aliás, o Maverick é um carro que eu já elogiei nas nossas matérias, a ergonomia. Eu acho a ergonomia do Maverick bem bacana. Ele é um carro que ele fica numa posição boa de guiar e no caso também desses 4 cilindros, né, você acaba tendo uma posição agradável de guiar. Inclusive, algumas mudanças, ou várias mudanças foram feitas na época para o lançamento desse carro. Entre elas, mudança de suspensão. A diferença de peso dele para o V8 é de quase 100 quilos, 90 e poucos quilos por aí. Então é interessante também essa diferença. E várias coisas foram revistas ou refeitas para chegar nesse conjunto e para instalar o conjunto de 4 cilindros no Maverick. Motor, o câmbio foi deslocado, eles pegaram o câmbio do 6, fizeram uma adaptação, então ele é um câmbio com relações próprias para o motor 4 cilindros, até para aproveitar o torque e tudo mais. Equilíbrio, as revistas de época elogiaram muito o equilíbrio dinâmico do 4 cilindros, porque é um carro que, digamos assim, em termos de frenagem, se comparar, isso que é interessante se comparar, você compara ele, você olha um Dolphin aí, você compara o 4 cilindros com o 6, 0 a 100, retomada, na retomada que ele perde um pouquinho para os 6 cilindros, mas o 0 a 100 é mais rápido, ele é 5 km por hora mais rápido de velocidade final. A velocidade final desse do SS4 é idêntica, 155 km por hora. Então é incrível, cara, você imaginar que nesse caso dá para afirmar, inclusive, que o 4 é maior que 6, porque o acerto desse motor de 4 cilindros desenvolvido lá fora, mas que aqui em Taubaté ganhou também algumas mudanças e
e ganhou detalhes próprios, né, de desenvolvimento. É bem interessante você notar como esse motor ele é muito melhor do que os 6 cilindros. Eu ainda preciso agora guiar um Maverick 6 cilindros para poder comentar sobre isso, para poder falar sobre a questão dessa mudança, né, dos 6 cilindros. A gente sabe que o V8 é o mais legal, claro, de Maverick, mas assim, o 4, como eu imaginava, cara, a versão 4 cilindros do Maverick também é bem legal. Dirigibilidade, a posição do câmbio, a ergonomia, né, do Maverick, que é uma coisa que eu já elogiei outras vezes, é muito boa. E o comportamento dinâmico dele, né, ou seja, ele acaba perdendo, digamos, pro Opala 4 cilindros, que é mais pesado, são quase 200 quilos a mais. Mas mesmo assim, 100 e poucos quilos a mais. Mas mesmo assim, é um carro gostoso de guiar também, viu? Eu teria uma Maverick 4 cilindros. É bem interessante essa questão. E esse carro, que é engraçado que ele ficou aí quase um pouco mais de 20 anos parado. Olha a história, cara, ficou parado. A pessoa faleceu, enfim, acabou ficando lá meio que não só inventário, mas pelo que ele me falou, parece que o carro ele ficava parado, eles lavavam ele, mas não andavam. Então ele ficou sem rodar, literalmente, muitos anos. Ele pegou, fez uma revisão completa, freio e tal. E cara, tá bem bacana de andar. Carburador de corpo duplo também. E logicamente, né, não temos aí um desempenho nem próximo do V8. Claro, né, não dá para comparar. Mas pensando em termos gerais, né, em termos de opção do mercado, principalmente numa época de economia, cara, ele ficou bem interessante. Ficou bacana. Eu olho lá pro retrovisor ou pra câmera, que não temos agora. Gostei, cara. Uma coisa que eu gostei muito em relação até ao Opala, eu acho a ergonomia do Maverick melhor. Você tem aqui o câmbio numa posição mais elevada. O do Opala é bom também no chão, mas esse do Maverick numa posição mais elevada é até mais interessante, né, de certa forma. Porém, ele perde pro Opala por conta da questão de peso. Eu tô atrás de um Maverick GT4, a gente já encontrei um exemplar, 2 aliás, é só questão de marcar. Vamos ver se a gente consegue alinhar aí as agendas para marcar. Mas cara, bacana, viu? Eu particularmente gostei do 4 cilindros. Como eu falei, V8 é V8, não se discute. Mas agora preciso andar no 6 para poder ter avaliado, digamos assim, todas as versões. Mas esse aqui eu gostei, eu curti, cara, eu achei interessante. Dentro da proposta de época, dentro da proposta do carro, logicamente, um 4 cilindros em 76. Cara, muito legal. E Dona Yaya, ó lá, o dela era na coluna, né? Era bem interessante a diferença. E se alguém conheceu o Dona Yaya lá em Araraquara, comenta aí, porque foi um carro que eu penso nele, já vem na lembrança, o Maverick da Dona Yaya. Fantástico, meus amigos. Já vou me despedindo, vou dar mais aquela voltinha, né? Claro que é de praxe. E nos falamos. Até mais. Bom de andar, viu?